Uma boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma terça de nossa casa, dia 21 de fevereiro de 2023, dando continuidade à programação de hoje. Primeira parte, o Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém sabe qual é o itens que nós iremos falar? O capítulo todos sabem. Capítulo 28, coletânea de preces. E os itens é o 26 e o 27, onde Allan Kardec irá nos propor o seguinte tema: nas aflições da vida. Lembrando que este capítulo ele está subdividido em 5 partes: preces gerais, preces pessoais. Ainda nos encontramos nessa segunda parte, que são preces pessoais. Depois nós teremos preces pelos outros, preces pelos espíritos e as preces pelos doentes e obsedados. Do ponto de vista pessoal, falar de aflição não é para a gente não, né? Porque acredito eu que nenhum de nós aqui temos aflições ou temos. Bom, vem ao nosso socorro a palavra de Jesus quando ele diz aos apóstolos, que está no registro do Evangelho de João: no mundo tereis aflições. Então elas fazem parte do nosso dia a dia, do nosso trânsito, na nossa caminhada pela terra, porque sabemos hoje, com a ferramenta que a doutrina espírita nos concede, através dos princípios que a fundamenta, pluralidade dos mundos habitados, e na categoria em que se encontra o nosso orbe, ainda estamos na condição de provas e de expiações. E no mundo de provas e expiações, sabemos que o espírito ele terá que se reajustar diante da lei divina. Então, obviamente, quando ele está no plano físico, onde ele tem que operar de uma forma mais direta, os ensinamentos ou tudo aquilo que ele recebe como proposta de crescimento para a sua evolução, ele vai esbarrar, querendo ou não, com determinadas aflições durante o seu percurso, a sua caminhada. E essas aflições, nós vamos entender, elas se abrem de várias formas. Pode ser uma aflição que vai nos atingir pessoalmente, diretamente, aí é pessoal. Pode ser uma aflição onde nós estaremos envolvidos com dificuldades que vamos enfrentar no campo familiar, por exemplo, com algum coração querido. E assim, sucessivamente, o espírito terá pela frente grandes desafios com um único objetivo, conforme a espiritualidade, até mesmo através de André Luiz. Ele nos recomenda em uma outra obra, intitulada Agenda Cristã, que o espírito ele precisa vencer a si mesmo. Então nós estamos aqui com este objetivo: vencer as nossas dificuldades, vencer tudo aquilo que ainda trazemos de erro, de equívoco diante da lei divina. E aí o Allan Kardec, neste item 26, intitulado Nas Aflições da Vida, ele vai nos propor uma reflexão importante, que muitos de nós, quando estamos envolvidos num tipo de aflição, esquecemos de realizar, de parar, de refletir, de analisar o porquê desta aflição ou dessas aflições. Ele dirá assim:
podemos solicitar a Deus benefícios terrenos. Nós estamos no capítulo de preces. Então, o meio mais eficaz de nós entrarmos em comunhão com o alto, com o Pai, com Cristo, com os espíritos superiores, é através da prece. A prece, a espiritualidade tem repetido através dos inúmeros mensageiros que trazem lições para todos nós. É o alimento da alma, é o alimento do espírito. Então, todos nós podemos acionar a prece. E através da prece, nós podemos pedir. E os nossos pedidos são muitos, diga-se de passagem. E Ele pode nos atender. Olha que coisa interessante. Pedimos e o Pai pode nos atender. Quando tenham uma finalidade útil e séria. Então aqui Kardec já começa a definir para nós a importância da prece, de nós sabermos utilizá-la de forma séria e útil. Mas, como julgamos a utilidade das coisas, segundo a nossa visão imediatista? Como que nós poderemos separar aquilo que é útil ou não a nós? Como nós vamos endereçar um pedido à espiritualidade e saber se aquilo é útil ou não? Por exemplo, um coração chega para nós e diz assim: Delano, vou pegar um exemplo, tá? Eu tenho uma pessoa que solicitou um pedido, uma ajuda, uma prece, um auxílio a um coração que está passando por uma dificuldade enorme de saúde. Bom, se o caso é muito grave, e nós sabemos que há determinadas situações que o caso é realmente gravíssimo, como que nós vamos resolver? Obviamente, vamos somar as nossas orações e intensificar os nossos pedidos aos maiores da espiritualidade. Olha, existe uma pessoa que está passando por essa situação e nós gostaríamos de orar por ela, a fim de que ela receba recursos melhores para vencer essa etapa. A prece será atendida. Os bons espíritos irão ao socorro daquele coração querido, com toda a certeza. Mas a questão é que, às vezes, nós pedimos para que a pessoa receba em determinada situação, se for um caso de doença, a cura. A cura no seu sentido físico, porque nós não nos projetamos ainda como espíritos. Estamos muito presos à matéria, à carne. E pensamos que a cura, ela é apenas do corpo. O corpo é o cadinho purificador do espírito. Então, às vezes, os amigos espirituais vão em socorro da pessoa, auxilia, aí passa 3 dias, a pessoa vira para mim e fala assim: Delano, eu acho que sua prece não valeu de muito não, porque a pessoa desencarnou. Ela não vai falar desencarnou, ela vai falar morreu. A pessoa morreu. Não é assim que acontece? Às vezes, essa prece foi importantíssima para o processo de desligamento daquele espírito, para que a espiritualidade pudesse levá-la ao plano espiritual e iniciar uma outra etapa na sua trajetória. Só que nós não pensamos dessa forma, não analisamos dessa forma, por estarmos presos a determinadas situações, e aí vem toda uma gama de
aflições por parte dos envolvidos, no caso, os familiares. E pode acontecer que o próprio espírito que foi desligado chega no plano espiritual também em aflição. Então, o objetivo da prece é apaziguar, acalmar, minorar as nossas dores e fazer com que nós busquemos uma reflexão mais positiva em relação à vida. E continua Kardec. Como julgamos a utilidade das coisas segundo a nossa visão imediatista, limitada ao presente, geralmente não vemos o lado mal daquilo que desejamos. Nem sempre os nossos pedidos é o melhor para nós. Deus, que vê melhor que nós e só deseja o nosso bem, pode então nos recusar o que pedimos, como um pai recusa ao filho aquilo que pode prejudicar. Deus, que vê melhor que nós e que só deseja o nosso bem, pode então nos recusar o que pedimos, aqui, entre aspas, né? Essa recusa. Como um pai recusa ao filho aquilo que pode prejudicá-lo. Se aquilo que pedimos não nos é concedido, não devemos nos abater por isso. É necessário pensar, pelo contrário, que a privação, nesse caso, nos é imposta como prova ou expiação. E que a nossa recompensa será proporcional à resignação com que a suportamos. Olha como que Kardec fecha. Mas ele fecha abrindo outros ângulos para que nós possamos analisar essa questão das aflições da nossa vida. No capítulo 5, aqui mesmo do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o título Bem-aventurados os aflitos. E lá, Allan Kardec vai analisar justamente a justiça dessas aflições, propondo-nos uma análise mais séria, mais profunda, abrindo o diálogo para que os espíritos superiores possam trazer até nós inúmeras lições para meditarmos sobre cada uma delas. Olha a importância deste capítulo. E as aflições são tão grandes, mas tão grandes, que é o maior capítulo que temos no Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Ele é o maior. Então, se você for chegar em casa, abrir seu Evangelho segundo o Espiritismo, e aí vem a sugestão também, por parte, talvez não minha, mas dos próprios amigos espirituais. É bom, é a sugestão. E quando nós estivermos na casa espírita, para estudarmos a doutrina espírita, saibamos utilizar as ferramentas. No caso aqui, hoje, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Por que nós espíritas, quando vamos a uma reunião pública, não levamos o Evangelho segundo o Espiritismo, não levamos o Livro dos Espíritos conosco? Isso é geral, tá, gente? Qualquer casa espírita que você chegar numa reunião pública, dificilmente você vai ver uma pessoa em mãos trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos. Pode perceber isso. Qualquer casa espírita que você for. A gente fala em algumas casas, reuniões públicas, você não vê as pessoas levando. Por que será? A Marília está ali dando um exemplo, né? A Inês, é isso. É importante isso, porque nós estamos estudando. É importante acompanhar a leitura. É importante, às vezes, fazer uma anotação dentro de uma fala, levar para casa, analisar
o Delano falou aquilo, o Valdir falou aquilo, a Tatiana comentou aquilo, uma outra pessoa chegou aqui e falou qualquer coisa. Será que aquilo procede, não procede? Porque na hora lá eu fiquei com dúvida, eu não quis levantar a mão, eu não quis falar, né? Mas eu acho que não. E pesquisa. Nós não fazemos isso. Por quê? É uma pergunta que cada um vai responder consigo mesmo. Mas como nós estamos falando de aflições e de pedido a Deus, o Kardec propõe aqui, em parênteses, 2 capítulos para analisarmos. E é interessante que não é o capítulo de número 5, nenhum dos dois. É o capítulo 27, nós acabamos de passar por ele. Alguém lembra o título do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, sem olhar no índice? Vocês sabem quanto tempo nós estudamos o capítulo 27 aqui na casa? Pedi e obtereis. É o título do capítulo 27, que é um preâmbulo do capítulo 28, que vai trabalhar as preces. Pedi e obtereis. E lá, no item de número 6 do capítulo 27, o Kardec ele vai interpretar uma passagem extraída de Marcos, capítulo 11, versículo 24. Quando Jesus assim ensina-nos: todas as coisas que vós pedirdes, orando, crede que haveis de receber, e que assim vos será concedido. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Está no item de número 5. Só que Kardec propõe a análise do item 6. Ele diz assim, Kardec: há pessoas que contestam a eficácia da prece. Há corações que contestam a eficácia da prece. Há leis naturais e imutáveis que Deus não pode anular segundo os caprichos de cada um. Essas leis que são imutáveis, nós estamos atualmente estudando o capítulo 1 do Livro dos Espíritos, na primeira parte, intitulado sobre Deus, causa primária, primeira de tudo que há. E dentro das leis divinas, há uma que nós conhecemos muito bem, que é estudada pela doutrina espírita, causa e efeito. Então, há determinadas situações dentro dessa lei natural, que é a lei de Deus. E aí, todas as vezes que nós lermos em qualquer obra espírita, lei natural, a espiritualidade está nos falando da lei de Deus, conforme ensinam-nos os Espíritos, na questão 614 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec questiona o que podemos entender por lei natural, e eles simplesmente falam: a lei de Deus. São imutáveis. E Deus não vai anular uma lei segundo os caprichos de cada um. Por que Deus não anula uma lei? Estudamos semana passada. E tem 13, questão 13 do Livro dos Espíritos, os atributos da divindade. Deus é imutável. O que é imutável? Não está sujeito a transformações, a mudanças. E suas leis também não sofrem mutações nem mudanças. O homem, sendo livre de agir, entra um outro princípio, livre-arbítrio. Num ou outro sentido, seus atos têm para ele mesmo e para os outros consequências subordinadas
às suas decisões. Então, sendo o homem livre, quando coloca homem, o gênero humano. Todo ser pensante é livre para agir, conforme o seu livre-arbítrio. Então, dentro dos seus atos, para ele mesmo ou para outros, eles terão, de forma natural, consequências. Todas as vezes que nós pensamos, que nós falamos, que nós agimos, há um efeito, há uma consequência, que vai estar afetando-nos diretamente ou a outros. É preciso pensar nisso. Então, o Kardec nos propõe uma reflexão em torno disso quando fala-nos sobre as aflições da vida. E o outro é, lá no capítulo 2 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai nos propor os itens 4, 6 e 7. Capítulo 2 é: meu reino não é deste mundo. Esse aí todo mundo já sabe, não é verdade? Isso que eu não perguntei. Todos nós sabemos. Lá no capítulo 2, olha que coisa interessante para as nossas reflexões. Por que Kardec traz essa referência para nós em relação às aflições da vida? Primeiro, no item 4, é colocado a realeza de Jesus. E lá Kardec nos expõe qual é a verdadeira realeza de Jesus. E os espíritos, em comunhão com ele, vão nos afirmar que é a realeza moral. Por isso, o reino do Cristo ainda não é deste mundo, devido ao planeta ser de provas e expiações. Num campo moral. Ok? Não no seu sentido geográfico. E lá no item 6 e 7, nós vamos pegar o item 7, que é uma reflexão que nós precisamos estar constantemente fazendo quando nos depararmos com qualquer aflição. Diz assim o item 7 do capítulo 2. O Espiritismo, a doutrina espírita, dá amplitude ao pensamento e abre-lhe novos horizontes. Gente, olha quanta coisa nós temos aprendido com a doutrina espírita. Quantos conhecimentos, quantas informações hoje já somos capazes de deter conosco e que nós estamos acumulando. Mas é preciso agora observar se esse ensinamento, se esse acervo que trago comigo está realmente fazendo com que eu mude, com que eu me transforme para melhor. Porque as janelas para novos horizontes estão sendo abertas. E quando nós falamos novos horizontes, não é somente do ponto de vista físico, é especialmente pelo lado espiritual. Porque Kardec diz assim: em vez dessa visão estreita e mesquinha, que o concentra na vida presente, fazendo do instante que passa sobre a terra o único e frágil esteio do futuro eterno. Então isso acontece conosco. Às vezes, de forma até constante. Tem um objetivo. Há uma situação com que nós nos deparamos, aquilo mexe conosco,
parece que tira-nos o chão, ficamos sem saber como ali resolver num determinado momento, ficamos perdidos. Porque concentramos nossa visão apenas naquele fato e isolamos aquele fato e pensamos que o mundo desaba ou desabou sobre nós. Esquecendo que ali há apenas um fato isolado, mas que existe e há situações que fizeram com que houve um encadeamento para que aquele fato viesse a acontecer. E nós não paramos para pensar sobre isso. É o que Kardec está dizendo. Fazendo do instante que passa sobre a Terra um único e frágil esteio do futuro eterno. Ele nos mostra, o Espiritismo, que esta vida é um simples elo do conjunto harmonioso e grandioso da obra do Criador e revela a solidariedade que liga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Há um encadeamento diante da lei divina. E que nós, cada um que nos encontramos aqui, encarnados e desencarnados, somos apenas uma pequenina peça nessa engrenagem. Então, quando uma peça para, a engrenagem, do ponto de vista, mais material, no campo da operação, parece que tudo parou. E o mundo desaba. E aí, a espiritualidade nos ensina. Existe um elo, um encadeamento em todos os acontecimentos, porque nós não estamos de forma única hoje na atual existência. Nós encarnados, nem os desencarnados. Então, nós que estamos encarnados, já tivemos N existências e ainda teremos. Os que estão desencarnados tiveram N existências no plano físico, hoje estão na erraticidade e muitos se preparando para retornar ao plano físico da Terra. Pois não, Júlio? Com relação, voltando atrás aqui, quando você estava falando das em qual capítulo, tal, você estava no primeiro, não, no segundo, estava foi falado, mas eu fiz onde você tem um entendimento da mensagem que é trazida, e é tão importante, assim, isso que eu falei, é tão importante que eu saiba que tal coisa está no capítulo 28. É uma coisa assim, mesmo, não é? Bom, quem vai responder não vai ser eu. Vai ser o Espírito da Verdade. No capítulo 6, titulado Cristo Consolador, Espíritas, amai-vos. É o piso. É o ensinamento. Porque o próprio Paulo nos ensina, sem amor, não chegamos a lugar nenhum. Mas instruí-vos. Foi claro? Foi claro. Mas instruí-vos. Porque a instrução, Júlio, Júlio, a instrução, Júlio, ela é uma ferramenta também do Espírito. E o Espírito, ele somente não aprende quando ele está se debruçando em um livro e memorizando capítulos. Isso aqui é cada entidade, cada coração, ele vai observar o que é melhor para ele no seu caminhar. A essência precisa estar
sendo alimentada. Qual? O amor. Mas para alcançarmos determinados patamares no plano espiritual, sem instrução, sem conhecimento, não chegaremos. E aí o conhecimento e a instrução passa, obviamente, quando nós estudamos. Então há uma frase de um médico que diz assim: se você não tem 15 minutos para cuidar da sua saúde, daqui a um tempo você terá todo o seu tempo para tentar sanar a sua doença. Da mesma forma, se nós não tivermos apenas 15 minutos ou 30 minutos por semana para sentarmos e fazermos uma pequena leitura, pode acontecer que nós perderemos uma reencarnação e teremos outra reencarnação apenas para reparar os erros que nós poderíamos ter evitado. Então, cada espírito precisa saber trabalhar consigo mesmo e valorizar tudo aquilo que chega até ele. Então, se nós estamos numa casa espírita, estudando, aprendendo, tendo essas ferramentas em mãos, se faz necessário que nós aproveitemos. Não com o fato de, porque eu sei isso, eu sei aquilo, porque isso, para a espiritualidade superior, não vai valer de nada. Porque quando nós chegarmos no plano espiritual, eles não vão observar aquilo que levamos como acervo no campo do conhecimento, mas aquilo que vibramos no íntimo dos nossos corações. É isso que define. Chegamos no plano espiritual, os amigos nos observam, eles nos conhecem e vão olhar-nos diretamente, fixos os nossos olhos, mas ao penetrar pelas portas dos nossos olhos, eles vão decodificar todo o nosso campo vibratório e aquilo que levamos dentro do conhecimento que adquirimos, se soubemos alinhá-lo no campo prático do amor. E é por isso que Kardec ensina-nos a prece. Deus Todo-Poderoso, que vedes as nossas misérias, dignai-vos ouvir favoravelmente o pedido que vos faço neste momento. Então, cada um de nós podemos pedir. Se for inconveniente o meu pedido, perdoai-me. E se for justo e útil aos vossos olhos, que os bons espíritos, executores dos vossos desígnios, venham ajudar-me na realização. Como quer que seja, meu Deus, seja feita a vossa vontade. Se os meus desejos não forem atendidos, é que desejais experimentar-me e submeto-me sem murmurar. Fazei que eu não me desanime de maneira alguma e que nem a minha fé, nem a minha resignação sejam abaladas. Então nós fechamos o item 26 e 27.